Bom dia, queridos. Então, começando essa semana, uma semana nova que Deus está dando aí com uma tela de pintura onde você pode pintar o melhor para a tua vida. E eu quero deixar uma mensagem para você. Eu fui ministrada hoje por uma mensagem e essa mensagem ela tocou muito meu coração. Eu falei, por que não a gente passar adiante aquilo que a gente foi tocado e de repente isso possa vir trazer cura para você. Eu vou falar um pouquinho sobre humilhação, sabe? Sobre orgulho, sobre humilhação, por que nós passamos por essas situações. E a gente, essa passagem, né, que eu vou passar para vocês, que no caso é 2 Reis, capítulo 5, vem falando de um capitão do exército, vem falando de Naamã, né? Um capitão do exército, que era poderoso, era valente, e ele tinha um certo status, né? Ali como um capitão, já tinha vencido guerras poderosíssimas através do seu comando, e um belo dia ele descobre que ele estava leproso, né? E, queridos, não era só questão de estar leproso, né? Mas por conta do seu orgulho, do posicionamento que ele tinha, você sabe muito bem que a lepra ali não tinha cura, era uma doença incurável naquela época, né? Era letal, ia levar à morte. Tanto é que tinha um local chamado, que era o leprosal, era o local onde os leprosos ficavam, né? Afastado da sociedade. Então você imagina um general escondido atrás de uma autoridade, atrás de um poder, né? Só que doente, né? E quantos líderes estão doentes, escondidos atrás de autoridade, de títulos que foram dados a eles, e eles escondidos, e leprosos, né? Leprosos. E detalhe, queridos, essa lepra, né? Ele estando ali no meio daquele exército, sendo general daquele exército, ele poderia contaminar as pessoas. Porque, na verdade, quem era um leproso, ele tinha que ficar nesse local, nesse leprosal, porque era altamente contagiosa, né? E não tinha cura, era letal. E ali ele ficava no leprosal até morrer. Ali era o fim da sua vida, era o último estágio da sua vida. Mas esse general, ele estava escondido atrás dessa situação. E nós vemos muitos líderes escondidos atrás de situações como essa, né? E contaminando pessoas, né? E esse homem, esse general de guerra, era honrado, era valente, né? E tinha, assim, uma certa autoridade. Ele se escondia atrás dessa autoridade, né? Mas atrás daquela roupa tinha uma doença, né? Que precisa ser curada, que precisa ser tratada. E o orgulho, ele encobre isso, né? Porque o orgulhoso, ele não aceita, querido, conselho. Começa por aí. Não aceita conselho, né? Não ouve conselho. Ele não aceita repreensão, não gosta de ser repreendido. Ele não ouve ninguém, é ele que está certo. E se sente superior aos demais, né? Eu sei mais, eu entendo, e se você der alguma outra resposta para ele, ele acha que é só ele que está certo. Então ele não consegue pedir perdão, não consegue aceitar perdão, ele não se sujeita a nada, não se sujeita a nada. Então o nosso orgulho, ele é massacrado pelas dores da vida. São as dores da vida, são as humilhações da vida que quebram o teu orgulho. É para isso essas situações da vida. Quando Deus te coloca, te leva, te quebra, é para quebrar o teu orgulho. Então, essas dores que você está passando, essa humilhação que você está passando aí, que você diz que é humilhação, isso daí está quebrando o teu orgulho, sabe? Aquilo que está escondido aí dentro de você, essa dor, essa doença que está aí, e esse pecado, muitas das vezes, que você tenta esconder, essa lepra que você tenta esconder, né? Isso está fazendo com que você
não consigo enxergar e querer a cura. Então, Deus, o que Deus tem que fazer para você ser curado? Te quebrar? Né? Naamã foi através de uma lepra. Deus teve que quebrar ele através de uma doença, porque ele teria que ser curado, porque senão ele aos poucos ele iria se degradando, que essa doença levava a essa degradação do corpo, ia caindo os órgãos do corpo. Então ia chegar um momento que todos iam ver, ia ser descoberto. Então ele não queria se humilhar a princípio, mas quando houve uma possibilidade de cura, quando apareceu uma menina, uma criança, e disse assim, não, procura o profeta, né? E aí ele pediu ao rei que escrevesse carta, porque além disso tudo, queridos, dele ter um posicionamento, uma posição que para ser curado ele teria que se humilhar, ele teria que mostrar para todo mundo que ele estava leproso, que até então ele estava escondendo isso, e isso estava em oculto nele, né? Essa dor, essa doença, essa situação que poderia contaminar muitos. Não era só isso. Aí essa menina chega para ele e fala, procura o profeta, existe o profeta Eliseu. Aí só que esse profeta Eliseu tinha um outro agravante. O profeta Eliseu era de um povo inimigo. Mais uma humilhação, porque ele teria que sair do território dele, do local dele, do chão dele, onde ele pisava, do lado dos seus amigos, para ir para o território inimigo, procurar um profeta de Samaria, porque eles não se davam com os samaritanos. E agora? Que humilhação, além de eu estar nessa situação, de querer esconder essa situação, né? Logo eu, que tenho um título, né? Ser humilhado desse jeito, ser humilhada desse jeito, ter que ir lá no local, né? Onde está o inimigo para poder eu ser curado. Precisa disso, Senhor. Tanta humilhação. E aí Deus faz o que com Naamã? Usa uma serva. Falou, se você quer ser curado, você tem que procurar o profeta. Para procurar o profeta, tinha que arrumar uma carta dizendo por que ele estava indo lá para Samaria. Ainda tinha que se humilhar mais uma vez. Tinha que entregar por que ele estava indo lá. Então foi feita uma carta, a carta foi entregue ao profeta. Só que o que se espera de um homem de Deus, de um profeta de Deus? Que esse profeta fale o quê? Olha aquilo que a gente quer, nos receba. Aí Naamã vai com aquela carta do rei, entrega, manda entregar para o profeta simplesmente não o recebe na casa dele. Então há mais uma barreira de humilhação. Na carta ele diz que ele era um homem, né, importante, que o profeta teria que receber esse homem importante, só que esse profeta não recebe. Mais uma etapa de humilhação para quebrar o ego de Naamã. Quantas das vezes Deus faz isso com a gente para quebrar nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos? E aí, queridos, o profeta fala não. Mas aquela menina disse para ele assim, ó, para você ser curado, você vai ter que descer 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão tinha algumas etapas do Rio Jordão que são claras, limpas e dá para você até beber água. Só que tem uma outra parte, que é uma parte suja. E o profeta havia falado para essa menina, falar para ele mergulhar 7 vezes, mas no lado mais sujo. Descer muito profundo. Uma situação de humilhação, 7 vezes, cara. Você não entende. Você não entende porque foi Naamã. Mas se Deus mandar a gente descer 7 vezes da nossa posição para nos curar do nosso orgulho, da nossa lepra, será que você teria coragem? Que é muito fácil falar, poxa, Naamã, o que custa você descer aí 7 vezes no Rio Jordão? É a tua cura. Você vai voltar a ser general.
Sabe, às vezes Deus te tira da posição que você está, te leva ao mais baixo nível de humilhação, para que quando você for curado de algo que ainda existe em você, ser curado do teu orgulho, do teu eu, da tua vontade, do eu acho, eu faço, do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E aí Deus faz você se humilhar ainda mais, desce mais. Só tem uma coisa, queridos, Naamã desceu as 7 vezes. E foi preciso essas 7 vezes para quebrar o orgulho de Naamã. Só tem uma coisa, queridos. Ele mergulhou 7 vezes, foi talvez humilhado 7 vezes, porque Deus deixa a gente se quebrar. E é isso que um pai, um bom pai faz para um filho, para que o seu filho possa amadurecer, não é? A gente não entrega tudo de bandeja, a gente tem que deixar eles passarem por tudo isso, para um dia eles entenderem o que nós estamos falando. Eles precisam, por experiência, por experimentar, né? Provar de vezes que eu sou bom, né? Eu vou estar trazendo uma palavra até sobre isso, sobre o provar Deus, porque muitas vezes a gente está no altar, a gente está pregando, mas a gente só está tendo conhecimento de Deus, mas a gente não está provando Deus. E às vezes Deus nos tira do altar, nos leva no mais baixo nível de humilhação, que talvez você considere humilhação, te tira do poder, da autoridade, do glamour de estar no poder, né? Porque o general também tinha o seu glamour, aquela farda, né, que ele tem, toda cheia que eles falam de autoridade. Cada vez ele sobe um degrau, uma coisa assim. Para quê? Para que você quebre o seu ego. Para moer o nosso ego. Moer o nosso ego dói muito. Mas tem uma coisa, queridos, que a gente não entende. Deus nos tirou Naamã do posto de general de guerra, né? O fez ser curado de um general totalmente leproso por dentro, de aparência de general, de aparência de autoridade, de aparência, mas na verdade que autoridade ele tinha, doente daquele jeito? Para trazer um Naamã totalmente curado. Só que agora ele não era mais aquele general leproso. Agora ele era um general, um novo general curado. Se ele já era bom com a lepra, se ele já era um guerreiro, um vencedor, se ele era um general que venceu tantas guerras, né? Alcançou tantos territórios, imagine curado, deixou ser humilhado, deixou mergulhar o mais profundo que tinha, largou-se, tirou sua veste de general para entrar naquela água. Ele deve ter tirado todas as fardas. Se despiu do posto que tinha. E fez o que o profeta mandou. E nós temos que fazer isso, queridos. Então, quanto mais rápido a gente reconhecer os nossos erros, né, as nossas fragilidades, quanto mais a gente reconhecer que somos orgulhosos, sabe? Que a gente tem muito orgulho de tudo que somos. Quanto mais humildes formos, quanto mais rápido descobrirmos a nossa fragilidade através dessas quebras que Deus faz. Deus nos quebra e faz vaso novo. Não é verdade? Mas primeiro temos que ser curados. Nós não podemos ter uma posição em Deus, uma autoridade em Deus, se não aprendemos a nos humilhar. Aprendemos a aceitar os perdões, aprendemos a perdoar, entendeu? A nos humilhar e reconhecer que nós também erramos. Que nós também gostamos do glamour de sermos, de termos um título, temos isso, somos isso. Meu Deus, quebra esse orgulho. Mergulha, se humilha, escuta a voz do profeta.
que hoje aqui eu estou como profeta de Deus na tua vida, né? E o mais rápido possível nós encontramos a misericórdia. Quanto mais rápido reconhecermos a nossa fragilidade diante de Deus e nos humilharmos, e eu estou doente, reconhece que você está doente, se trata, se cuida, mergulha, aceita. Aceita, queridos. Aí sim, quando Naamã saiu daquela água, não existia mais lepra nele. E, queridos, agora sim, ele não perdeu o posto de general, ele continuava agora, só que um general curado. Se ele já fazia tudo isso, leproso, se ele já era um grande homem, né, poderoso, a autoridade que ele tinha para pregar de um servo de Deus, vai ter em dobro, porque agora está curado. E está curado, vai ser humilde o suficiente para receber do trono de Deus, né? E a partir de então, voltar a ser general, voltar a ter autoridade, voltar a ministrar, né? Voltar a guerrear, voltar. É isso que Deus está mandando um recadinho para você hoje, porque para mim falou muito. Né? E começa de mim. Então, deixe seu orgulho de lado. Tu tá doente de tanto orgulho. Você não é nada, você é pó. Então, mergulha, querido, se humilha, mergulha. Deixa Deus te tratar, tá? Porque eu deixei Deus me tratar. Então, faça a sua parte, se trata. Há necessidade disso. Então, com certeza, eu tenho certeza que Deus não ia mandar eu falar isso para você à toa. É porque realmente há necessidade de deixar ser tratado. Então, toda essa humilhação que você está passando não é à toa, não. É para quebrar o seu orgulho. E quanto mais rápido você entender que errado é você, quanto mais rápido você entender isso e fazer a vontade de Deus, que com certeza você vai alcançar a misericórdia de Deus. Deus vai ter misericórdia da tua vida. Quando você verdadeiramente reconhecer que você precisa mergulhar, que você precisa fazer o que o profeta falou. Um beijo no teu coração. E que Deus possa ter falado primeiramente com você. E você vai entender que tudo isso, quando você entender, você vai ser curada e vai voltar. Só que dessa vez, com honra, com autoridade. Amém? Então fique aí com essa palavra. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Nós possamos ter uma semana abençoada, precisamos, né, de bênçãos sobre a nossa cabeça, e tudo que você colocar a mão será bem sucedido, em nome de Jesus, que você está curada, você mergulhou, você entendeu, que essa palavra possa cortar, mas também possa te fazer brotar em você um sentimento novo, que a misericórdia do Senhor transformou o orgulho em humildade. Em nome de Jesus. Beijo no teu coração.